Sejam muito bem-vindos ao Indúbio Procast. Eu sou a Rafaela e o tema de hoje mistura imprudência e tragédia, a embriaguez ao volante. O episódio de hoje se chama Depois do Copo, o Caos. E o nosso convidado é alguém que vive isso de perto, o delegado Bruno França Ferreira. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. A primeira pergunta é como que o crime de embriaguez ele é consumado? A consumação do crime de embriaguez ao volante, considerando que o verbo que é núcleo do tipo é conduzir veículo automotor, em estado de embriaguez, ele se consuma no momento em que a pessoa, em níveis não permitidos por lei de bebida alcoólica no seu sangue, passa a conduzir qualquer tipo de veículo automotor, seja ele veículo como um carro, uma motocicleta, um semi-reboque. O importante do pessoal saber é que esse crime é um crime de perigo abstrato. Não é necessário que a pessoa conduza um veículo de forma imprudente ou contrariamente às leis de trânsito para que ele se consuma. Tá? Mesmo a pessoa conduzindo o veículo em baixa velocidade e dentro de todas as normas de trânsito, se estiver embriagado, o crime será consumado. Muita gente ela tem dúvida de como funciona essa recusa ao bafômetro. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Então, o que acontece? Existem dois tipos de análise nesse ponto. Existe uma análise criminal em que é permitida a pessoa que se recuse a realizar o bafômetro sem prejuízo no processo penal, porque é um direito constitucional dela de não produzir prova contra si mesma. Todavia, na esfera administrativa, a recusa ao soprar o bafômetro acarreta numa multa de valor igual ao testar positivo e mesmo a pontuação na carteira. E os tribunais superiores já decidiram que não há ilegalidade nisso, considerando que a recusa em soprar o bafômetro só tem efeitos criminais. Ela pode ser punida na esfera administrativa. Mas ainda assim, recusando-se a soprar o etilômetro, que é popularmente conhecido como bafômetro, a pessoa pode ser presa, bastando para isso que o policial, usando da presunção relativa de veracidade de seus atos, ateste que a pessoa está visivelmente embriagada. E é possível burlar esse bafômetro? Não, assim, existem várias lendas urbanas de que pastilhas, alguns tipos de bebida poderia burlar a detecção do álcool, mas na prática a gente não detectou ainda nenhum tipo de conduta que consiga burlar o teste de etilômetro. Certo. Qual que é o papel do delegado na investigação do crime de embriaguez? Olha, é o mesmo de todos os crimes. O delegado ele chefia a investigação criminal, ele é a mente jurídica por trás da investigação, ou seja, ele toma decisões sobre o que deve ser feito e dentro da legalidade para que não gere uma nulidade, e no trânsito não é diferente. Ocorre que o crime de embriaguez no trânsito é um crime de investigação simples. Ele existe alguma complexidade quando ele está associado a algum outro crime, como, por exemplo, o homicídio culposo no trânsito qualificado pela embriaguez, que aí geralmente a pessoa foge do local, aí você tem que provar que ela está bêbada e tudo mais. Agora, o crime de embriaguez em si, da pessoa que é abordada, é de investigação muito simples, porque já tá comprovado, É uma questão pericial, uma prova pericial, que é a prova do etilômetro. A autoria é visível, porque é a pessoa que soprou o etilômetro. Então, é uma investigação bem simples, mas o papel do delegado mesmo é de chefia da investigação. Entendi. Na prática, quais são as etapas, depois da condução do motorista à delegacia? O crime de embriaguez ao volante é um crime que cabe fiança na delegacia. Todo crime que tiver pena até 4 anos de reclusão, é possível que a fiança seja arbitrada em sede de delegacia de polícia. Então, quando a pessoa é presa por embriaguez, a não ser que seja um caso muito grave, o delegado arbitra a fiança e ela pode pagar, é colocada em liberdade e dá seguimento ao processo penal. Nos termos de hoje, antes de responder à ação penal, se a pessoa preencher os requisitos, geralmente o Ministério Público oferece o acordo de não persecução penal, em que a pessoa obedece algumas obrigações exigidas pelo Ministério Público, de modo que isso não integre a ficha criminal dela. Ela continua mantendo a sua primariedade, e acaba pagando algum valor e tendo que realizar algumas etapas em troca desse benefício. Caso a pessoa não tenha direito ao benefício da acordo de não persecução penal, ela vai responder à ação penal nos mesmos termos comuns de qualquer outro crime. Ô doutor, a embriaguez ao volante, ela gera antecedentes criminais? Toda ação penal por um crime gera antecedentes criminais. O antecedente criminal é a condenação penal, que ainda não tem força para gerar reincidência.
Então, se você for condenado por embriaguez ao volante, quando você for tirar uma certidão de antecedentes criminais, essa condenação vai constar, porque é um crime. Né? Trata-se de um crime que, na minha opinião, é tratado de forma menos grave do que deveria, considerando as consequências terríveis que podem ocorrer, mas gera antecedentes criminais como qualquer outro crime. E na experiência do senhor, o senhor já teve algum caso inusitado com a embriaguez ao volante? Eu tive aqui em Sorriso, eu já era delegado em Sorriso, ali na BR. Uma moça embriagada saiu de alguns prostíbulos que tem ali na beira da BR e acabou colidindo com um veículo Corolla e faleceu imediatamente, essa moça. Durante o local de crime, enquanto a gente fazia o trabalho de investigação do local do crime para analisar a colisão, as pessoas diminuíam a velocidade, curiosas, para ver o que estava acontecendo. Oportunidade em que um motoqueiro, ao diminuir a velocidade para ver o que estava acontecendo, foi atropelado por um caminhão e também faleceu instantaneamente na cena do crime. Então a gente acabou fazendo 2 cenas de crime numa só. O senhor já percebeu, durante mesmo até na pista, durante as leis secas, que as pessoas elas costumam achar que elas não estão tão bêbadas assim? Isso é uma característica comum de toda pessoa que está embriagada. A gente estuda no direito penal, principalmente para crimes violentos, né, que o álcool ele tem 3 etapas. Né? Existe uma etapa de euforia, que é a etapa inicial da bebida, depois uma etapa de agressividade extrema, e depois a etapa final, a etapa do sono, em que a pessoa acaba perdendo a consciência. Nessas 2 primeiras etapas, na etapa da euforia e na etapa da agressividade, a pessoa nunca acha que está muito embriagada. Ela sempre acha que consegue dirigir, ela sempre acha que tem razão, ela sempre acha que está falando baixo, ela não consegue enxergar o estado de embriaguez em que ela se encontra. Sendo que na segunda etapa, ela ainda se torna violenta quando contestada a respeito dessa condição. Né? Então é muito comum a pessoa estar embriagada, os seus reflexos são lentos, né? Veículo automotor, milissegundos de reflexo fazem diferenças brutais no resultado de colisão possível, e é indúbito que a menor quantidade de álcool já torna lento o seu reflexo. Você pode não estar completamente embriagado, mas você perde a capacidade de reflexão rápida. Então isso é muito comum. As pessoas geralmente acham que estão em condições que na verdade elas não estão. Sim. E como que é a postura do policial ou do agente de trânsito frente a essa pessoa achar que ela está bem, mas ela está claramente embriagada? A postura do policial é simples, a gente dá voz de prisão e prende a pessoa. Né? Agora, a postura do cidadão comum é tentar ao máximo convencer a pessoa do contrário e impedir que ela dirija veículo automotor e, caso não tenha sucesso, informar a polícia, ligar para a polícia e informar que existe um condutor embriagado antes que esse condutor possa causar danos à esfera de direito de terceiros, atropelar uma pessoa inocente ou algo parecido. Para finalizar, doutor, o senhor acha que essas leis secas elas estão funcionando? Estão tendo algum sucesso para evitar problemas seguintes? Bom, isso aí não é questão de achar, isso é questão estatística. Né? Vocês podem confirmar com o Major Cunha, que é comandante dos bombeiros. Sorriso é uma cidade que tem um número alto de acidentes com vítimas de trânsito. Nunca ocorreu nenhum acidente com vítima em dias que teve lei seca, com exceção de um rapaz que bateu o carro fugindo da lei seca. Então, assim, o único acidente que a gente teve em dias de lei seca foi um rapaz que fugiu da abordagem e durante a fuga bateu o carro. Nenhum mísero acidente ocorreu em dias de lei seca. Então, é evidente o efeito. Você pode até alegar que é causado pelo temor, esse respeito às leis de trânsito, mas você não pode questionar o resultado, porque ele não é. Ele é estatístico. Sim. Então é isso. Gostaríamos de agradecer a palavra do doutor por compartilhar esse conhecimento. E para quem nos assistiu até aqui, não esquece de seguir o Indúbio Procast em todas as redes sociais e no nosso Instagram. E até o próximo.